Olá, meus jovens! Olha aí, rapaz, mais uma vez nós estamos aqui reunidos de uma forma atemporal para falar sobre cálculo numérico. Então, desta vez aqui, ó, nesta semana nós vamos aprender sobre o método dos mínimos quadrados, certo? Ele é um método que tem a tendência de tentar eliminar um pouco daqueles problemas com a interpolação, né? Polinomial. Bom, então, rapaz, olha só. Então, o sumário aqui tem pouca coisa, porque é muita coisa, na verdade, que a gente vai falar nesses vídeos para esta semana, certo? A gente vai comentar sobre como montar, né, a equação do erro, por que isso é importante, e aí a gente vai transformar tudo num problema linear, né? Mesmo não sendo as funções lineares, a ideia é usar a álgebra linear para resolver o nosso problema, né? E fica muito bonito, fica elegante, né? Para resolver usando a álgebra linear. Então vamos tentar, né? Aqui eu usei aqui esses 3 livros para criar os slides, né? Para me basear. E vamos começar a conversar aqui um pouco, né? A gente viu fazendo a interpolação que ela tem alguns problemas, né? Principalmente para fazer extrapolações, né? Apesar da gente conseguir, de fato, um polinômio que passe pelos pontos, fora dos pontos, se a derivada do polinômio é muito grande, né, ele começa a fazer umas coisas muito loucas, né? Começa a oscilar e aí fica ruim, né, para mexer. Então a ideia é, se a gente tiver agora um conjunto de dados, né, e a gente vai montar uma aproximação para esse conjunto, a primeira pergunta é como é que a gente vai medir o erro, né? E aí, detalhe, essa aproximação agora não vai ser mais uma aproximação através do polinômio interpolador, né? A gente tem um conjunto de dados e aí a gente vai fazer a aproximação através de uma função. Vou botar os pontos assim. Deixa eu ver aqui. Então, sei lá, você tem o x1, x2, aí o x3 aqui é do lado, x4 está lá na ponta. E aí você vai ter aqui, né, esse y, esse y, esse y e esse y aqui. Certo? Vou marcar eles aqui assim. E aí a gente vai criar uma função, né, que passe aí por esses, talvez passe pelos pontos, porque não é a ideia aqui não é fazer uma interpolação para fazer os pontos serem iguais. A ideia é aproximar uma função. E aí, o que a gente vai pensar? Como que a gente vai escolher essa f? Né? Essa é a bagunça aqui. Como você vai escolher, né? E aí, a gente pode pensar, se a gente escolher uma função, como que a gente vai medir o erro, né? Uma das formas, talvez, seria somar as diferenças entre a f e a y, né? Mas essa ideia não é lá tão, assim, apesar de ser intuitiva, não é lá tão boa pra gente, né? Porque, olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Faz de conta que você só vai ter 2 pontos para fazer a bagunça. O x0 e o x1. Aí você pega aqui assim e bota ele aqui assim. Faz de conta que, sei lá, aqui é 1 e aqui é 2, pronto. Aí o x0 é 2 e o x1 é 1. Certo? E aí você vai aproximar isso aqui por uma reta, né? Faz de conta assim, f de x é igual a a0 mais a1x, né? Qual seria a reta, né, que a gente fosse fazer aqui da interpolação? Ia ser a reta que passa pelos 2 pontos, né? Faz de conta que é isso aqui. Eu chamei aqui de f1, certo? Então, o que a gente sabe dessa f1 bonita aqui, né? A gente sabe assim, ó. Ah, detalhe, né? Lembra aqui que esses daqui são, né? Esse aqui é y1 e esse aqui é y0, né? Não esquece não.
Então, se a gente fosse medir o erro lá, né, somando os desvios, né, seria o somatório assim, ó. Vou botar assim, F1 de xi menos yi. Como são iguais, né, dá zero, certo? E aí aqui tá a bagunça de... Aí o erro aqui, né, o erro seria zero. Olha que maravilha. Aí qual é a bagunça? Se a gente pegar assim e montar aqui essa outra reta aqui, ó, que ela tá fazendo isso aqui, certo? Isso aqui seria a F2. E aí eu vou medir a distância, né, desses troços aqui, ó, entre a F e o Y, né? Olha a baderna. Somatório, né, de F2xi menos yi. Para o x0, né, aqui o i varia de 0 até 1, certo? Aqui é o F2. Para o x0, ó, o F dá 1, certo? E o y0 dá 2. Essa é a primeira parcelinha da soma. Mais, né? Aí a distância é entre o x1 e o x1 e o f do x1. Aí o f do x1 dá 2. Né? A gente está fazendo o f menos o y0. Dá 2 e o f de x1, ou desculpa, o f não, o y, né, do x1 dá 1. Certo? Olha aí. Quando eu somar, aqui ó, fica menos 1 mais 1 dá 0. E aí? Que baderna, né? Então, ó, fazer o erro dessa forma aqui, que é só somar, né, os desvios, não é a melhor alternativa, certo? Por quê, né? Se a bagunça que é a coisa que seria, digamos, não sei, antissimétrica, que inverte os sinais, né? Também ia dar erro zero, né? Mas olha, não passa nem não tem a mesma derivada que os dados, né? Aqui tá, era decrescente e tá crescente, é uma baderna, não tem nada a ver com a informação que a gente tem. Então, né, só para deixar a equaçãozinha mais certa aqui também, vou botar aqui, né? E até 1 ali. Então não seria interessante a gente fazer, né, essa soma aqui, né? Somar o desvio aqui, ó, não dá certo. Certo? Não dá certo. Não é, dá certo, mas não é bom pra gente medir, né? Outra coisa aqui, então, como o problema era que ficou com sinal aqui, né? Talvez uma alternativa fosse... Talvez uma alternativa fosse somar a bagunça em módulo. Né? Você bota aí menos yi. E aí qual é o problema, né, cara? O problema é que aqui não tem derivada, né? Problema da derivada quando é zero, né? Quando a gente faz isso daqui, a gente vai pegar uma função, né? Se der zero isso daqui, para fazer a variação é ruim, né? Porque o módulo não tem derivada. Você lembra de cálculo 1, né? Pois é. Então aí a ideia é o que? Para suprir, né, essa deficiência aqui do sinal e para tirar esse problema aqui da derivada, a ideia é usar o mínimo quadrado. Olha aí que maravilha, né? Esse aqui que é o bom, ó. O que é isso? Ao invés de usar com o módulo aqui, ó, a gente vai pegar isso aqui ao quadrado, né? Vamos utilizar isso aqui, ó, somar os desvios, né, ao quadrado, certo? Isso aqui que é o erro, né, quadrático aí das coisas. Você pode dividir por 2 para falar que é o erro médio quadrático, certo? E aí qual vai ser o nosso objetivo, né? Minimizar esse erro. Olha aí, isso é o método dos mínimos quadrados. Você pega lá os seus dados que você tem, cria uma função de modo que esta função f aqui ela seja a menor possível, né, para
esta soma, né, de parcelinhas ao quadrado. Isso é o método dos mínimos quadrados, certo? Então eu deixei escrito aqui um pouquinho, né? Que é essa é a ideia estatística, né, que a gente tem. É essa função aqui que eu chamei de Q de f, certo? Então, ó, a Q de f vai ser o somatório, né, das distâncias ao quadrado entre cada pontinho que a gente tiver no conjunto de dados, né? O que você tem que entender? Que essa função Q, ela, né, o parâmetro dela é a função f, né? E aí, como a função aqui está ao quadrado, né, esse troço é positivo, né? Maior ou igual a zero, certo? Então o trabalho que a gente vai ter é qual f que é o mínimo para essa função Q, certo? Então a ideia do método, né, dos mínimos quadrados é determinar a função f que minimiza a função Q, que é, né, a soma dos desvios ao quadrado. Tranquilidade? Então, uma outra, antes de terminar o vídeo, né? A gente tem... esse aqui ficou extra aqui, isso aqui não era de agora não. Faz de conta que isso aqui não tá aqui, faz de conta assim, ó, isso aqui não tem aqui não, isso aqui é depois. Eu vou tirar. A gente tem duas coisas, né? O caso discreto e o caso contínuo. Aqui em cálculo numérico a gente vai fazer, em virtude do tempo e tudo, só a parte que é discreta, tá? A parte contínua não dá tempo, tá bom? Então quando você tem uma função lá y de x, né, que não é associada a uma tabelinha, mas que ela é muito complicada, né, no intervalo, você pode usar esse método, né, para substituir a expressão, né? Substituir por um polinômio, substituir, né, por um polinômio, ou, né, por uma soma de trigonométricas, né? Equações logísticas, aqui é e elevado a menos x, por aí vai, para simular essa sua y, né, no intervalo em que seja extremamente dificultoso para calcular essa integral, tá? E aí o que acontece? Essa aqui é uma medida de distância, né, da função com um pontinho lá ao quadrado. E aí o análogo para isso, né, se você tem lá agora não mais pontinhos, mas você tem uma função, né, você tem aqui y de x e vai querer aproximar com uma f, né, que seria mais simples. A ideia é você pegar nesse intervalinho AB aqui e fazer a soma, né, da distância entre as duas ao quadrado. Que aí a soma seria a integral, né, ao quadrado aqui, ó, do A até B. Isso daria o análogo ao mínimo quadrado, né, para o caso discreto. Tranquilidade? Então eram esses os comentários que eu queria fazer antes da gente de fato começar, certo? Tá bom? Não sei, né, cara? Poxa, eu tinha mais problemas aqui, né? Tudo bem. Eu vou fazer isso, vou fazer os exemplos no próximo para a gente já começar a falar desse ajuste dessas funções, né? Quais são as funções que a gente vai atrás e o que a gente vai buscar para tentar resolver. Beleza? Tranquilidade então, meu povo. Até o próximo vídeo.